O TBC Memória está de volta, agora com mais tempo, 30 minutos. E o tema desta semana é uma pesquisa que virou documentário sobre os fotógrafos lambe-lambe. E vamos conversar com a coordenadora da pesquisa, a professora da UFG, Ana Rita Vidica. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Você tem cola? Beleza. Eu vou querer dois frascos. Fechou. O que mais? O homem ao revés, querendo reconhecer-se, isto é, apropriar-se de sua própria aparência, separa as imagens das coisas. Dá-lhes um nome. Assim, ele transforma o aberto em imundo, isto é, em um campo de uma luta política sem quartel. O TBC Memória conversa com a professora da UFG, Ana Rita Vidica. Ela que fez uma pesquisa que se transformou em um filme sobre os lambe-lambe de Goiânia. E ela é a personagem principal do filme. Professora, foi difícil ficar do outro lado das câmeras, já que o seu trabalho de pesquisa é com fotografia, ser a atriz do filme, vamos dizer assim, a condutora da história? Então, foi um pouco difícil, que eu estou acostumada a estar por trás, né, das câmeras, mas é interessante a sua pergunta, que tem relação com o anterior, né, de como foi o processo da pesquisa e como reverberou no documentário. Então, o fato de eu estar atuando no filme tem relação com essa pesquisa. Durante a pesquisa nós identificamos, eu identifiquei que apenas um dos fotógrafos tinha a sua câmera lambe-lambe, embora ela não funcionasse mais. Então a primeira ideia do roteiro foi que partíssemos desse problema, da câmera não funcionar mais, e esse fotógrafo é o Zezinho, então ele seria o personagem principal, que conduziria toda a narrativa, que a ideia sempre foi trabalhar a partir de uma perspectiva documental, mas também ter um quê de imaginativo, que não fosse um documentário duro, digamos assim. Então a história seria a partir disso, de resolver esse problema, como consertar esse equipamento. E a ideia, para dar esse caráter imaginativo, a ideia era entrar também na vida dessas pessoas, desses fotógrafos, para mostrar a vida deles além da profissão. Mas a gente percebeu que eles recuaram, e ficaram um pouco intimidados, talvez, e até disseram que não queriam mais participar do documentário. Então, eu conversando com o Rafael de Almeida, que é o diretor do documentário, chegamos então nessa saída de como eu tive contato com eles, desde antes da produção do filme, então eu ser a condutora. Então as entrevistas elas voltam, elas entram como uma participação importante, e embora eu esteja, então é como se eu fosse um fio condutor. Não gosto nem de dizer que eu sou a atriz principal, porque eles que são os principais, porque a história deles, a história deles nas ruas, a fotografia nas ruas de Goiânia, eu sou talvez assim, o que dá a costura, cinema, digamos documentário, assim. Você é aquela pessoa que amarra, as histórias. E, por exemplo, eu tive a oportunidade de assistir o filme antes da gente fazer a entrevista. Parabéns para você e para toda a equipe, você, de certo modo, vocês conseguiram entrar na vida das pessoas. Um que é chaveiro, hoje que tem um pequeno comércio, uma lambe-lambe, que ela quer entrar na área dela de saúde. Como é que foi essa intimidade com as pessoas? Então, como eu disse, eu comecei a pesquisa anterior à produção do documentário. Então, eu tive esse contato, eu fui diversas vezes, e eles começavam, à medida que eu fui conversando, visitando esses fotógrafos, eles foram se abrindo. E até algo que eles disseram que não falariam ou fariam, acabou aparecendo depois, durante o documentário. Então, é interessante perceber que a Nádia é a única fotógrafa mulher na Praça Cívica, ali no entorno da Praça Cívica,
E eu achei interessante puxar isso na entrevista, né? Talvez até perguntando para ela, né, se existia algum desconforto. Trabalhar no meio desses homens, assim, não é fácil não, né? Mas a gente tem que saber levar, a gente dá umas cortadas ali, outra aqui, mas eles são gente boa, a gente tem um convívio legal. A gente já escutou várias coisas, vários xingamentos, mas também a gente escutou várias coisas boas, entendeu? Que deixa a gente caminhar ainda essas coisas positivas que a gente pega pra gente, porque o que não é pra gente, eu acho que a gente não deve pegar, entendeu? A partir dessa entrevista anterior é que foram feitas as costuras. E a ideia era mostrar também esse processo que eles estão vivenciando. Alguns deles não estão nem nas ruas. O Carlos, por exemplo, que em 2018 deixa as ruas, né, essa profissão, por causa da baixa procura, a baixa demanda. Então, ele abre uma mercearia para poder, né, ter um ganho maior. O que mostra inclusive essa pouca valorização a essa profissão que se relaciona ao processo de digitalização do equipamento e também das empresas. Hoje, muitas empresas já não pedem mais que as pessoas levem as fotografias, fazem no próprio órgão. Pois é, até uma pergunta que eu ia te fazer, é até assim curiosa, porque eles se adaptaram à tecnologia. A gente vê no filme que todos eles têm a câmera digital, mas ao mesmo tempo a tecnologia, porque as empresas, a gente tira uma foto em casa, está extinguindo essa profissão? Você acredita que acaba? O Jonas, inclusive, quando eu conversei com ele, que é um dos fotógrafos, ele fica na Rua 4, ele é filho também de fotógrafo Lambi Lambi, que é o Zezinho, que trabalhou desde os anos 1960. E ele mesmo disse que acha que dentro de 1 ou 2 anos essa profissão vai acabar. Eu acredito que essa seja uma percepção de todos, tanto que todos eles já estão procurando um plano B, digamos assim, né? A Nádia está fazendo o curso de técnica de enfermagem, o Marcos, ele trabalha de Uber e faz plastificação, chave, né? Outros serviços na rua mesmo. E o Jonas, ele vende roupas, ele compra ali na 44 e vende as roupas no interior da Bahia. Então, todos, assim, eu percebo que acredito que essa profissão vai de fato acabar. E aí por isso eu vejo a importância, né, dessa pesquisa e do MIS olhar para esses fotógrafos, para que eles não sejam esquecidos. Você citou o MIS, aí é uma pergunta que geralmente eu faço para todo mundo que mexe com cultura e vem aqui. A importância do Estado, do poder público, no sentido mais abrangente, né, no caso específico do MIS, que inclusive é nosso parceiro aqui do programa, de fomentador de cultura, de fomentador de saber. Na sua opinião, na sua vivência, é possível trabalhar cultura, trabalhar arte no Brasil sem o Estado fomentando? Eu acho bem difícil. Acho que são vários fatores, várias instituições. As universidades, né, junto com as instituições do Estado, né, do município, enfim. Mas eu acho que é muito importante a presença, né, desses editais, né, do Estado fomentando para que isso ocorra, principalmente porque torna público, né, um acesso mais facilitado. Então, acho primordial que tenha essa participação do Estado do município, enfim, do poder público, para que esses projetos apareçam e que sejam acessíveis, inclusive gratuitamente. Uma curiosidade minha, você conseguiu descobrir na sua pesquisa por que Lambi Lambi é chamado de Lambi Lambi? Diz a lenda, né, a cultura popular, que eles ficavam lambendo a foto, é verdade isso? Então, essa inclusive foi uma pergunta que eu fiz para os fotógrafos e surgiram diferentes respostas. Isso já foi identificado na pesquisa bibliográfica. Segundo o historiador da fotografia Boris Kosoy, que começou a pesquisa sobre Lambi Lambi em São Paulo, nos anos 1970, inclusive organizou uma exposição lá, junto ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Ele coloca que o ato de lamber a foto tem a ver com a observação do lado que é emocionado da fotografia, mas que não necessariamente era com a língua, mas talvez com os dedos, né, que colocavam na língua e colocavam no material. Mas ele pontua também que isso tem a ver com a primeira tecnologia
que é o primeiro processo fotográfico utilizado na câmera lambi-lambi, que é a ferrotipia, que era necessário que houvesse essa observação do lado da emoção a partir, né, do ato de lamber, né, nesse momento de fato, até lambendo a própria fotografia. E essa questão de que os fotógrafos lambiam a foto, né, tem a ver com uma questão mais folclórica, né, como outros pesquisadores vão pontuar, fazendo eco ao que o Boris Kosoy coloca. E aí é interessante o que os fotógrafos falaram, né? Um deles, inclusive, o Marcos, disse que achava que era o Fujioka que tinha apadrinhado, porque era concorrente, né? Então surgem, inclusive, versões locais, né? E que é interessante que isso a gente trabalha na pesquisa, de que as versões, elas também são tão interessantes, mesmo que não sejam a verdade, entre aspas, né? Porque são formas de que as pessoas têm de lidar com a realidade. Então, isso torna, né, de certa maneira, verdadeiro. Uns dizem, né? Que eu não acredito, mas quando não tinha mais água, uns falam até que alguém lavava o retrato na língua, né? Na saliva, porque não tinha mais água, mas não sei se isso aí é verdade, isso aí para mim isso é lenda. Seus alunos ajudaram na pesquisa rapidinho, fala da participação deles. Sim, a ideia no documentário, né, até com a minha costura, né, nesse filme, era trazer esse cruzamento entre passado e presente e futuro, porque o lambi-lambi é um termo que surge no passado, de uma prática, de um processo fotográfico do passado, mas cujo nome, né, apelido, acabou sendo presente até hoje. Então a ideia era trazer os alunos, que muitos deles nunca tiveram contato, né, nunca nem ouviram falar no lambi-lambi, na fotografia lambi-lambi, para estarem juntos. Então a gente fez uma intervenção urbana, né, a partir de fotos dos retratos dos fotógrafos e retratos realizados por eles, por alguns deles, nos anos 1990, a partir de um projeto do Ciron Franco, na primeira prefeitura do Darcy Accorsi, um projeto em relação ao aniversário de Goiânia, e juntamos essas fotografias, fizemos algumas montagens para fazer essa intervenção que foi colada pelos alunos e que teve a presença, né, do Carlos. 15 segundinhos para encerrar. Quem quiser ver o filme pode ver até quando e onde? Rapidinho. Então, o filme pode ser visto lá no Museu da Imagem e do Som de Goiás até o dia 30 de setembro e depois faremos exibições em festivais e provavelmente futuramente, né, através do YouTube, porque a ideia é compartilhar, para que essa história ela chegue, né, nos olhos, nos ouvidos, né, de várias pessoas. Muito obrigado pela sua participação, professora. Parabéns para toda a equipe. Eu que agradeço. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.